Amém? Ok. Como eu disse e eu venho dizendo sempre isso, nós estamos numa década fenomenal. Numa década de muita misericórdia de Deus. Eu estou vendo assim, Deus nos surpreendendo em muitas coisas. Mas, por outro lado, eu tenho me preocupado muito acerca desta década em específico. Talvez você, a ficha não, porque já foi o tempo da ficha, né? O cartão, sei lá o que, não caiu ainda. Mas nós estamos na década que eu particularmente, eu acho que Jesus vai voltar. As coisas estão caminhando para isso. Eu olho para o mundo, e estou vendo as coisas se encaixando de pouquinho em pouquinho. Olho para o nosso relógio chamado Israel, e cada dia mais eu me assusto com as declarações que saem de Israel. Agora os rabinos estão clamando o Messias, não pela volta, né? Porque eles não entendem ainda que ele veio, mas eles estão clamando que ele venha. Para nós é a volta, para eles não. E eles já estão, alguns, já fazendo jejum e oração, ok? Para que o Messias volte. Eu estou falando volte para nós, tá bom? E eles já estão preparando o altar de holocausto, coisa que Apocalipse fala. Eles já estão preparando o altar de holocausto. Eles já estão se preparando. E isso está me trazendo preocupação. Nossa, apóstolo, o que tem a ver? Eu estou muito preocupado porque eu tenho andado, depois das minhas férias, e nas minhas férias também, eu fui numa igreja nas minhas férias, estou indo ministrar em algumas igrejas. Achei que talvez entraria por essa década, isso teria melhorado, mas não está melhorando. Já estamos 3 meses, já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos entrando no mês de Nissan. Nissan é o mês de março, ok? Nissan no calendário de Deus, mês de março no calendário gregoriano nosso. O mês de Nissan é o mês de primícias, não de primícias a qual eu recebo, mas mês de primícias para o Senhor. Mês onde o povo de Israel se rasgava em primícias, porque entra agora a primavera, logo em sequência vem a Páscoa. Então eu comecei a analisar a situação globalmente, e eu comecei a ver o que estão fazendo com a graça. Comecei a olhar a graça, e a graça não parece graça, a graça está parecendo uma desgraça. As pessoas não estão compreendendo a cruz. As pessoas estão inventando uma nova cruz. Diga misericórdia. Que cruz é essa? Vou te falar aqui nessa noite que cruz é essa. Porque se você vê uma cruz a qual eu vou te falar aqui, que não seja que eu for ministrar, mas que seja que vão te apresentar, caia fora, porque é anátema. A palavra do Senhor fala no livro de Filipenses 3,18, abra aí por gentileza, Filipenses 3,18, nós vamos viajar um pouquinho nas escrituras, Filipenses 3,18 diz assim, eu vou ler, pois muitos andam entre nós, por favor, olhe para cá só um pouquinho, só para mim, para que você se entre nessa introdução. Filipenses foi a primeira igreja que Paulo fundou, ok? Então nós estamos aqui agora, nós vamos ler algo que ele, 10 anos depois, ele volta para essa igreja, ok? Ele vai falar 10 anos depois. Então ele funda a igreja, 10 anos depois ele volta para cá, e ele diz assim, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo. Então ele dizia no passado, e ele diz no presente, até chorando, ele está dizendo, até chorando, com lágrimas, eu choro.
E ele termina dizendo assim, que são inimigos da cruz. Então ele volta lá depois de uma década e ele olha aquele cenário. Eu estou falando igreja, eu não estou falando lá fora, estou falando igreja. Ele olha para a igreja e ele fala para a igreja que aquele povo é inimigo da cruz. Uau! Uau! Ele diz, eu estou cansado de falar repetidas vezes. Eu disse lá, estou dizendo aqui, que vocês são inimigos da cruz. Gente, se passou mais de 2000 anos, e eu falo hoje, a igreja do século 21 está se tornando inimiga da cruz, porque estão inventando uma tal de cruz nova, de uma graça nova, de um evangelho novo. Mas hoje eu quero ministrar o evangelho velho, que não é velho, é mais atualizado e contextualizado que possa existir. Mas eu vou te dar hoje conhecimento deste evangelho que está sendo pregado de uma cruz nova. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo no livro de Gálatas 6,14, agora só olhe para cá, não precisa. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e para o mundo. Amados, estamos vivendo esse período de um cristianismo, onde está sendo criado uma nova cruz, com facilidades, que prega o evangelho muito parecido. Uma nova filosofia está brotando de uma cruz com respeito à vida cristã. E dessa filosofia aqui está surgindo uma técnica de evangelismo, um novo tipo de reunião, uma nova espécie de pregação. E esse novo evangelho, ele emprega a mesma linguagem que o velho, mas o conteúdo não é o mesmo. A sua ênfase difere do anterior. E pasmem vocês, muitas pessoas estão caindo nessa, porque estão falando de uma graça onde a cruz não tem fidelidade, onde a cruz não tem lealdade a Jesus, onde uma cruz é mais leve, fácil de carregar, não cria calos, né? E nem bolhas. Não precisa nem ser crucificado nela, não deixa marcas. Essa é a nova cruz que estão pregando por aí. É a cruz que você não precisa de fidelidade, não precisa de lealdade. Então o apóstolo Paulo, quando chega na sua igreja, ele se depara com isso. Ele diz assim: vocês são inimigos da cruz. Porque as pessoas não querem morrer mais para si. As pessoas não querem mais evangelizar da forma correta. Foi lido aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o que ele fez? Entregou quem? Seu filho. Hoje, entregar algo para a igreja é maluqueira. Está maluco? Eu nasci no evangelho há 3 décadas atrás. Está minha sogrinha aqui sentada, a pastora Olívia, que, diga-se de passagem, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né?
No final a senhora vai orar pelas mulheres. Amém? Nós nascemos há 3 décadas atrás em Cristo. A cruz dói. A cruz tem fidelidade. A cruz tem lealdade. A cruz tem marcas. Olhe para o corpo e veja as marcas. Essa nova cruz representa um evangelho moderno, mais atualizado, um evangelho diferente, na realidade, um evangelho de facilidades. Deixa eu te dizer algo, querido. Formação, porque eu vou dizer, eu tenho. Se eu quisesse encher essa igreja, ela já estava cheia. Só que eu não vou abrir mão dos princípios. Eu não vou abrir mão de salvação. Mas vamos voltar aqui para a cruz. E aí estão nos apresentando o evangelho moderninho. Se eu quisesse falar desse evangelho moderninho, essa igreja estaria cheia. Nós já não estaríamos aqui. Tudo pode. Pode vir, querido. Alguns pastores já estão se tatuando para não perder os membros. Alguns pastores já estão colocando brinco para não perder as pessoas. Eu estou falando o que eu estou vendo. Vai sair com o pastor, o cara pede uma cervejinha, aí vira para você e fala assim: você não toma? Aí eu olho: não, eu sou crente. Esse é o evangelho de uma cruz nova. Mas não foi esse evangelho que eu conheci. Não é esse evangelho que o Senhor mandou pregar. Não foi esse evangelho que o Senhor nos mandou ensinar. Não foi esse evangelho que nós vamos batizar pessoas. Evangelho que não precisa morrer, nem se cansar. Uma cruz diferente, embora as semelhanças são superficiais. A nova cruz não precisa mudar a pessoa. Não, para com isso. A cruz autêntica não faz aliança com o mundo. A cruz que eu conheci não se associa com o mundo. A cruz que eu conheci, ela não permite ser orgulhoso, soberbo, arrogante. A cruz que eu conheci não exige dinheiro, exige uma nova vida. A cruz moderna que estão aí pregando não se opõe aos desejos carnais, aos pecados. Mesmo que a Bíblia aqui, quando você olha, mesmo que a Bíblia fala que nós temos que estar debaixo de lei, não de estar debaixo de lei, mas debaixo de Espírito. As leis aqui da obra da carne é muito clara. Quando nós abrimos lá Gálatas 5,19, ele linka lá as obras da carne. E a cruz nova não. Isso é besteira, querido. É só você depois ir lá na igreja, você pede perdão e continua tudo de novo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Diga, glória a Deus. Diga sem medo, glória a Deus. Não porque salvo, salvo para sempre. Estou mandando você dar glória a Deus para você se acordar, porque essa palavra não é fácil. Porque você vai sair daqui hoje crucificado na cruz. Você vai sair hoje aqui crucificado em você mesmo. A cruz de Jesus está salpicada. Ela não está limpinha, envernizadinha. A cruz que eu conheci, ela está salpicada de sangue. Um preço que pagou pelas nossas vidas. A cruz que estão apresentando aí está muito bonita. Toda envernizadinha, toda bacana, top. Cheia de luzes.
cheio de estardalhaços. Mas quando você olha, você não vê o sangue salpicado nela. Cuidado. Cuidado com o evangelho que prega atalhos. Olhe para cá, vou te falar. Cuidado com o evangelho que prega atalhos. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho. Eu sou o quê? Eu sou o atalho? Eu sou o quê? E o que mais? E a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho. Não tem atalhos. Ei, atalhos não é de Deus. Por mais aparente que seja, por mais atrativo que seja, por mais que eu vou cortar caminho e ganhar tempo, não existe atalho dentro da palavra de Deus. E eu te provo. Pegou atalho, você vai se estrepar. Eu me estrepei, porque fui no atalho. A pastora Ângela, apóstola, não sei mais quem no carro, o irmão de Cotia disse assim: apóstolo, vai por aqui, porque está chovendo, a raposa deve estar toda parada, pega o atalho aqui que vai dar certo. Misericórdia. Eu falei, mas eu vou pular porque eu conheço. Não, vai por aqui que é melhor. O senhor vai pegar um atalho, ó, top das galáxias. Oh meu Deus, atalho desvia do caminho original. Atalhos desvia você do caminho original. Pegamos o atalho. Quando pensa que não, estamos numa estrada, um monte de barro. Será que é aqui? Vamos embora. O carro atola. Falei, Jesus. Tirei o carro do atoleiro. Chego lá na frente, um monte de caminhão. Não tinha estrada nenhuma. Eu tinha que fazer o que agora? Por onde eu atolei. Quase falei para elas assim: irmãs, desce. Eu vou passar pelo atoleiro, depois eu pego vocês lá na frente. Mas eu não ia fazer isso com elas. Acelerei. Esse atalho me custou R$4.000. Porque o carro quebrou. A direção do carro quebrou. Fui na concessionária. O cara falou, quebrou. Eu, quebrou? Quebrou. Quanto custa? 3.980. Mais a mão de obra, 4.100 e alguma coisa. Que atalho bom esse que eu tomei. Gente, o prejuízo já era certo. O prejuízo já era certo. Tinha que arrumar, é o único carro que eu tinha. Tinha que arrumar. Ok? Levo para a concessionária, agendo. Aí o rapaz me levou até o mecânico. Falei, eu quero ver o mecânico, quero ver a cara do cidadão que vai mexer no meu carro. Chego lá, um abençoado da Assembleia de Deus. Oh, glória! Você vai mexer no meu carro, filho? Deixa eu orar por você. Ele olhou para mim. O senhor é cristão? Eu falei, sou pastor. Pastor, pode orar que vai melhorar ainda. Senhor, abençoe esse rapaz, que esse rapaz cuide bem do meu carro. E fui embora. Já certo do prejuízo. Um dia depois me liga, pode vir buscar o carro. Fui buscar o carro. Com R$800 no bolso e um cartão de crédito para pagar em 1.000 prestações suaves. Chego lá, uma grande surpresa obtive. Pastor, eu tenho uma notícia boa para te dar. Falei, oh glória, adoro notícia boa. O conserto ficou em R$800.
os 800 que eu tinha no bolso. Mas o prejuízo estava certo. Sim ou não? Sim, o prejuízo estava certo. Peguei, paguei, abençoei o rapaz, porque ele fez coisas que nenhuma concessionária faz. Abrir câmbio, caixa de direção elétrica, ficar trocando pecinha. Que é isso? O cara queria trocar o câmbio não, toda a direção. Quando entrei no carro, fui embora, no meio do caminho o Senhor falou: gostou? Eu falei: amei, papai, obrigado, o Senhor é bom. Você gostou mesmo? Eu falei: gostei. Tá leve, tá lindo. Então tá bom. O prejuízo era certo? Eu falei: era, Senhor, o prejuízo era certo. Então tá bom, lembra de mim. Aí o Espírito Santo me ministrou: o prejuízo era certo, querido. Vim aqui na igreja, vi o que precisava, e os 3.200 que eu ia gastar, eu comprei aqui para a igreja o que ela precisava. Passei o cartãozão e comprei o que a igreja precisava, e eu estou pagando, porque o prejuízo era certo. Mas em gratidão ao meu Deus eu fiz isso, porque aquela cruz não tem preço. Eu poderia ser o cara mais ingrato, porque o prejuízo já estava certo. Mas em gratidão, em fidelidade a meu Deus, eu fui lá, falei: tá bom, Senhor, já entendi o recado. Essa cruz que te leva a atalhos, cuidado, porque te tira do caminho original. Por mais atraente que seja. Deixa eu te dizer algo, preste atenção. Davi teve 2 oportunidades de pegar um atalho e se tornar rei. 2, não foi nem por falta de uma. 2 oportunidades que sairia do caminho original que Deus tinha traçado para ele. Ele seria rei e pronto, acabou. Mas o diabo quis levar ele para 2 atalhos. Está lá Saul assim, ó, fazendo força, lá na caverna. Era fácil matar ele, não era? Imagina pegar o rapaz fazendo número 2. Não seria fácil matar ele? Era uma espadada só e matava. A oportunidade, o atalho para ele se tornar rei estava ali. Mas ele não fez isso. Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. O atalho é rota dos impacientes. Atalho é rota dos impacientes. O caminho tem suas regras. O atalho é livre, o atalho é sem controle. O caminho, ele tem um preço a pagar. O atalho é aparentemente mais barato, talvez até gratuito. O caminho é geralmente conhecido e tem informações para tudo quanto é lado. O atalho é imprevisível, como aconteceu conosco. Vira ali, vira aqui, virei errado. Era para ter virado para a direita, eu virei para a esquerda. Pum, quebrou. O caminho, mesmo que seja difícil, nos leva a um destino desejado. O atalho nem sempre termina onde gostaríamos. Caminho tem legitimidade, atalho não tem. A velha cruz é legítima, tem legitimidade. A velha cruz, não vou chamar de velha, atualizada, contextualizada, top das galáxias. Essa cruz, existe renúncia. Renúncia. A velha cruz exige renúncia da velha vida.
Mateus diz lá, 16:24, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, querido, o próprio Jesus está dizendo, você tem que carregar a cruz. Como estão pegando aí que você não precisa carregar a cruz? Pode parar com isso. Eu não acredito nisso. Ser seguidor de Cristo, ser seguidor de Cristo, ser um discípulo, é sinônimo de renúncia. Esse é o evangelho que eu conheço. Esse é o evangelho de transformação. Se você quer seguir a Cristo e ser a mesma pessoa, está errado. Você não consegue, não vai bater, a matemática não fecha. Por isso que todo momento ele fala de renúncia. Renúncia, renúncia, renúncia. A cruz que eu conheço, ela nos transforma pelo agir do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, transformai-vos a vossa mente. É uma transformação. Posso ouvir um amém? A velha cruz vai exigir de você morte. Morte todos os dias. Você não vai viver mais para você, mas você vai viver para o Senhor. Entregar totalmente a tua vontade, o teu ser a Deus. Anote isso aí, por favor, para você nunca mais esquecer isso. A cruz de Cristo não foi um acidente. Vou terminar a frase. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Desde Gênesis nós vemos esse apontamento da cruz, porque Deus já sabia, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua majestade, ele já sabia o que iria acontecer. Todas as três ciências ele já sabia que ia ter a cruz. E agora estão dizendo de uma cruz nova, de uma graça que é mó barato. Yes! Tudo pode? Não. Salvação não é título, querido, e nem é merecimento. Salvação é cruz, é morte. Mas parece que estão aí, salvação é um título. Yeah! Eu estou salvo! Yeah! Legal, bate aí! Querido, não é não. A cruz moderna não faz exigências desagradáveis. Pelo contrário, oferece o que o mundo está disposto a te dar. Não sigamos essa cruz ou esse evangelho barato. Anote aí outra coisa. Anote aí, por favor. A cruz não é um castigo. Vou repetir. A cruz não é um castigo. A cruz é o caminho do milagre. Não, acho que eles... Para de tocar porque eles não ouviram isso. Espera aí. Não deu glória a Deus? A cruz não é castigo. A cruz é um caminho para o milagre. Gente, você está aqui. Se você está aqui porque alguém morreu naquela cruz do Calvário, não foi você, porque você não vai morrer na cruz. A cruz foi um caminho de milagre, por isso que você está aqui hoje. Tem que pular de alegria, tem que saltar. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu o seu filho, porque eu não tenho coragem, porque você não morre por Cristo.
Fisicamente, morro nada. Mas ele morreu. Uau, ele morreu. Por isso que você está aqui hoje. Então cruz, tem gente que está achando que cruz é um castigo. Não, gente, cruz é o caminho do milagre. Amém. E a parte mais boa da cruz é essa, porque nos leva para o nosso milagre. A cruz que Jesus pregava e prega até hoje exige de você renúncia, desapego deste mundo. Foi na cruz que Jesus pagou o maior preço pela nossa salvação. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado, preste atenção nisso, olha só que eu quero ver. Alguém aí, por favor, não se manifeste. Alguém aí deve para as Casas Bahia? Não se manifeste. Alguém aí deve alguma coisa que está pagando aí e vai ficar pelo menos uns 3 anos pagando ou mais? Não se manifeste, só pensa aí. Alguém comprou um carro e tem aí 60 prestação para pagar ainda? Ou melhor, alguém aí tem uma casa e ainda tem muita prestação para pagar? Ou melhor, alguém aí comprou agora uma nova cama aí, por esse tempo, um guarda-roupa, e tem um monte de prestação para pagar? Você tem? Tem? Então tá bom. Então escute essa. Tendo cancelado o escrito de dívida, nós devíamos muito. Vou repetir. Nós devíamos muito. E tendo cancelado o escrito de dívida, que contra nós constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. A nossa dívida era prejudicial. Sim ou não? Ele termina dizendo assim: removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e ao triunfo da cruz. Sabe o que ele fez? Ele chamou principados, ele chamou potestades e disse: eu estou pagando a dívida deles lá na cruz. Uau! Uau! Gente, é fenomenal. Pegou toda a nossa dívida, aquilo que nos é prejudicial, não teria como pagar. Deu ordem a principados e potestades em que olhasse o que ele ia fazer por nós. E disse assim: vejam, porque eu vou triunfar naquela cruz. Essa cruz eu prego. Cruz de triunfo, cruz de morte, cruz de milagre. E aí em Hebreus diz assim, 12:2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da sua alegria, em troca do quê? Da tristeza? Da sua o quê? Em qual da sua alegria que lhe estava proposta. Caramba, pensa num trampo bom aí, um trabalho de excelência. Pensa. Pensou? Pensa naquele salário top das galáxias. Pensa aí, por favor. Tá bom hoje um trampinho de 8 mil reais? Para trabalhar das 8 às 5, de segunda a sexta, sem celular da empresa, sem nada. Tá bom isso para você? Te traz alegria isso? Sim ou não, gente? Seja sincero. Claro, te traz alegria.
né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da sua alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Meu Deus, aleluia, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você não está entendendo, Ele vive. Você não está entendendo, Ele vive. Ele está aqui dizendo: ei, eu morri naquela cruz, eu estou vivo, eu paguei a tua sentença. A velha cruz é um símbolo de morte. Ela representa o fim repentino da violência humana. Quem toma a cruz e segue, se despede da sua velha vida, de uma vida velha, e encontra sentido na verdadeira vida. A cruz não faz acordos. Amém? Não somos diplomatas, nós somos profetas. Vou repetir, porque a nova cruz tem status de diplomata. Nós não somos diplomatas, nós somos profetas. A nossa mensagem não é um acordo. Ei, a nossa mensagem não é um acordo. A nossa mensagem é um ultimato. Não, acho que você não está entendendo. Vamos pregar a verdadeira cruz, porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive, pode curar nessa noite. Ele vive, pode transformar a tua vida. Ah, não. Receba. Receba. Aí vem um cara doido, 714 anos, para ser mais exato. Um cara doido, 714 anos, fala assim: antes de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando para nós, Ele não havia boa aparência, não havia nele boa aparência, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados no seu trabalho, e como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Lembram lá da dívida? 700 anos. Um profeta diz isso. Você não é nada mais e nada menos que um diplomata. Você é um profeta. E ele continua dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, lembra aqui que eu disse? Caminho, se desviava do caminho. Ele está dizendo, ele já previa, ele não está falando atalho, ele está falando caminho.
ok? Desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi aflito, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Eu quero ver a Nova Cruz pregar isso. Da opressão e do juízo ele foi tirado. Aleluia. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu uma injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongada e os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.